Jujutsu Kaisen Zero é uma das melhores prequels que a gente tem no universo da cultura pop, né? Eu acho que já dá pra falar até mesmo ali que, considerado séries, filmes, mangás, quadrinhos, Jujutsu Kaisen Zero é uma coisa primordial ali pra uma boa história, né? Quando você quer construir ali bons personagens, quando você quer dar ali um foco para uma lore de um personagem que poderia ser o protagonista, mas acaba se tornando um personagem secundário, né? Acaba disputando ali essa rivalidade, esse conceito relacionado a essa trama que o próprio Gege queria escrever, mas provavelmente não teve tanto espaço assim na Jump na época, e por isso que ele acabou seguindo com esse universo através do Itadori. Mas a gente sempre se perguntou ali, desde quando a gente teve a apresentação da galera do primeiro ano, da época de Jujutsu Kaisen Zero, né, e depois da galera do segundo ano em Jujutsu Kaisen, como que o Yuta conseguiu trazer, né, como ele teve a capacidade de transformar a Rika em uma maldição. Como que o personagem teve a capacidade de lidar ali com toda essa transformação? Temos uma pequena explicação nisso na trama? Temos. A gente vai até mesmo aprofundar isso, vamos até mesmo notar e conversar e falar sobre isso nesse vídeo. Mas o que realmente eu estou intrigado é que talvez essa informação que o Gojo deu lá em Jujutsu Kaisen Zero esteja incompleta. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui então conversar sobre a técnica inata do Yuta. Vamos falar aqui sobre a técnica do personagem. Tem bastante contextos aqui pra gente conversar. Ah, LP, mas a técnica ali inata do Yuta não é ali a técnica da Rika? Calma, calma que a gente vai realmente explicar com detalhes sobre tudo o que aconteceu e como realmente o Yuta está ligado a duas grandes famílias, dois grandes clãs que estiveram no Japão, que comandaram muitas coisas no Japão, mas que teve toda essa construção por detrás do personagem até chegarmos nos dias de hoje, até chegarmos no presente na obra de Jujutsu Kaisen. Então a gente vai explicar tudo isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente na nossa meta de 100 mil inscritos, a gente tá quase lá, e compartilha também esse vídeo com seus amigos lá nos seus stories no Instagram, me marca lá, @LPGeekBrasil, tem muita coisa legal pra gente falar de Jujutsu, e se seus amigos, seus companheiros são fãs de Jujutsu, aqui no canal é o lugar deles. Vamos lá, né? Desde quando ali o Yuta foi apresentado pra nós em Jujutsu Kaisen Zero, né? A gente sabe que o personagem tem a capacidade de copiar as técnicas dos outros. Desde a forma como ele se aproxima do Inumaki e consegue realmente copiar a voz amaldiçoada, né? Consegue controlar ali o poder que pertencia ao Inumaki. E a gente fica se questionando se é através ali do sangue ou pela energia amaldiçoada dos seus companheiros para que a Rika consiga copiar essas habilidades. Mas a técnica inata do Yuta, ela nunca foi mostrada, ela nunca apareceu na trama. A gente sabe que todos esses poderes e toda essa forma ali como o Yuta utiliza é através das habilidades da Rika. O próprio Gojo fala que depois o Itadori poderia assimilar os poderes do Sukuna da mesma forma como o Yuta acabou fazendo com as habilidades da Rika, né? Isso a gente pode realmente mostrar que talvez o personagem não tenha, ou talvez não tenha sido mostrado as habilidades dele. Ou será que foi? Será que essas habilidades ali do Yuta já foram mostradas na trama? O Yuta, ele tem a capacidade, ele teve a capacidade de transformar a Rika em maldição, né? Isso é uma coisa bem diferente, né? Isso é uma coisa bem diferente ali na trama, você ter a capacidade de transformar um ser humano, um ser vivo, em uma maldição. A gente sabe que as maldições são formadas por energia negativa, por sentimentos negativos. E você também sabe que você pode transformar um feiticeiro em uma maldição desde que você mate ele com uma arma que não tenha energia amaldiçoada, como a gente viu ali no caso do Naiwa. Mas
Como que o Yuta conseguiu transformar a Rika em uma maldição? O que que ele tem nessa capacidade que os outros personagens não possuem? Existem alguns fatores que fizeram ali o Yuta conseguir ter tal proeza, né? O próprio Gojo, ele fala duas coisas, ele explica pra nós duas coisas que fez com que o Yuta pudesse ter talvez essa técnica. Ele é um descendente do clã Sugawara. Sugawara, que é esse fundador do clã Gojo e pertence às três grandes maldições que acabaram fundando os três grandes clãs. E a gente percebe ali pela fala do Gojo que o Yuta amaldiçoou a Rika. A vontade dele de rejeitar a morte da personagem fez com que ela voltasse, fez com que ela renascesse como uma maldição. Então, isso é um detalhe bem interessante para a gente observar que talvez transformar pessoas na qual o Yuta se importa tanto seja a sua técnica inata, seja ali a técnica do personagem para fazer com que o seu feitiço seja ligado diretamente a transformar seres vivos em maldições. Isso é claro se ele tiver alguma conexão com essa pessoa. Só que é claro também que essas habilidades e esses poderes do Yuta não param por aí. A gente tem bem mais detalhes para destrinchar agora devido aos últimos capítulos do jogo do abate. Como nós sabemos, a Uro chamou o Yuta de Fujiwara várias vezes em sua batalha com o personagem, né? A própria Uro acabou ali lutando, né? Tanto ela quanto também o Ryu estavam ali confrontando o personagem, dois feiticeiros de grau ali nível 1 ou para quase especial, lutando ali diretamente com o Yuta, e o Yuta conseguiu derrotar os dois. Só que, de alguma forma, o próprio Yuta estava sendo chamado de Fujiwara várias vezes, né? E isso é um conceito interessante, porque até mesmo na época deu bananou a minha cabeça, deu um nó aqui nas minhas análises, que eu comecei a confundir o Fujiwara com o Sugawara, que são coisas totalmente diferentes, são clãs diferentes ali no Japão. Yuta, então, ele começa a dar um discurso no jutsu pra cima ali da Uro, e ela nota que ele lembra muito alguém da família Fujiwara. Ela tem uma raiva intrínseca dentro dela sobre o clã Fujiwara, e isso deixa ela com mais raiva porque o Yuta é extremamente parecido com essa pessoa. Se você estudar um pouquinho a história ali do Japão, você vai saber que o clã Fujiwara era um clã nobre que viveu, na verdade, que vive até os dias de hoje, né? Tem gente que tem ali o sobrenome Fujiwara, mas que era pertencente à nobreza total do Japão nos meados de ano 800, 900 ali, 1000 depois de Cristo, né? Esse clã, ele meio que tipo assim, comandava as coisas no Japão. E aí surgiu também um clã, né, que era o clã Sugawara. E tô falando isso, gente, no nosso mundo, tá? Não tô falando no mundo de Jutsu, tô falando no nosso mundo, né, real life. E principalmente uma pessoa chamada de Michizane. Esse cara, ele era muito inteligente, ele era cara, ele conseguiu até mesmo ali um sistema de PhD. Com 30 anos ele automaticamente naquela época já poderia ser considerado uma pessoa que poderia ter um doutorado. Ele era tão inteligente, mas tão inteligente, que era considerado um dos braços direitos do imperador. Só que, né, política é assim, né, troca-se ali o sacerdote, troca-se as leis. Então, quando o imperador que ele servia foi trocado, né, quando acabou meio que renunciando para outro imperador sair, o clã Fujiwara fez um inferno na vida ali do imperador para rebaixar o Sugawara, para rebaixar o Michizane e assim fazer com que esse caos acontecesse. Mas por quê? Por que sendo um Sugawara, por que sendo ali uma pessoa pertencente ao clã Sugawara, por que o Yuta foi comparado a um Fujiwara? Por que ele foi comparado a uma pessoa que pertencia a um clã que perseguiu tanto a sua família e que possivelmente também perseguiu ali a família da Uro? E nós já temos a resposta no mangá, porque o Yuta é o último romântico vivo.
O Yuta, ele é o último romântico vivo. A gente sabe que o único beijo que nós tivemos no Jujutsu Kaisen é dele com a Rika Maldição. Ele também é falado no guia oficial de Jujutsu Kaisen de que já tem ali realmente um casal formado pra ele. Talvez ele se apaixone, talvez não. O Gege quis deixar meio aberto, mas o chip com a Maki é quase real, né? O chip ali com a Maki se for pra você shippar alguém, ship Maki e Yuta, porque é quase real. O Gege quase confirmou no guia oficial. Então ele é o último romântico vivo, né? Ele é o último romântico vivo. E sendo realmente o último romântico vivo, o que eu consigo pensar para explicar como alguém do clã Sugawara pode ser também do clã Fujiwara? É que em algum momento alguém da família ali, alguém ali que antecede o próprio Yuta, teve um casamento entre essas duas famílias. Como as duas famílias se odiavam, em algum momento do passado, dois membros dessas duas famílias se casaram e se desvincularam delas, formando a família Okutsu, formando então esse sobrenome que o Yuta carrega até os dias de hoje. Com Yuta sendo descendente da família Fujiwara e Sugawara, isso explicaria porque ele possui uma reserva de energia amaldiçoada maior que Satoru Gojo. Lembrando que a Uro, ela já era uma feiticeira lá atrás e ela possivelmente foi traída pelo Fujiwara. Ela foi traída por essa pessoa, por esse clã, e a gente sabe que tudo isso pode estar conectado à grande era dos feiticeiros. E isso explicaria porque Uro chamou ele várias vezes de Fujiwara. Isso explicaria porque o Yuta foi chamado de Fujiwara várias vezes, sendo que não tem nenhuma conexão com esse clã. A aparência ali do Yuta e a forma dele realmente de reagir fez com que a Uro lembrasse muito o personagem. Fez com que a Uro tivesse realmente uma memória sobre esse clã. Então, nós podemos observar que o amor pode estar intrínseco na origem do Yuta, na forma de como ele descende lá atrás, e é por isso que ele foi totalmente desvinculado do clã Gojo. E com isso, o Yuta pode ter uma técnica inata ligada ao seu nome Okutsu, que significa esqueleto. A capacidade de decidir se as pessoas morrerão ou não está ligado ao fato de que o Yuta pode rejeitar o destino delas. O nome Okutsu vem de dois kanjis que significam esqueletos. Ossos e esqueletos normalmente estão intrinsecamente ligados à morte, né? Sempre aí quando você tem essa forma ali de um esqueleto ou até mesmo ossos, sempre estão ligados à morte. E o próprio Gege já disse que gosta muito desse nome, então talvez isso seja a explicação mais sucinta até hoje de como o Yuta conseguiu trazer a Rika de volta à vida. Yuta, com essa conexão, pode ser aquilo que a gente estava tanto esperando para se conectar de uma vez com a era atual de feiticeiros com a geração antiga. Com a geração realmente na qual a gente viu Sukuna e as três grandes maldições que formaram as três grandes famílias, Kenjaku e também Tengen.